é o Joab Tavares Pereira, com o trabalho intitulado O Ensino Dentro dos Limites da Aprendizagem, a Cultura Contrária à Barbárie. Por gentileza, a palavra é sua, Joab. Obrigado, professora Suzy, os professores aqui presentes, colegas, demais, nessa empreitada de professores de ensino médio, pesquisadores, né? Uma novidade para a nossa categoria, enquanto professor da rede básica, a gente estava voltado meramente para o ensino e tínhamos nos distanciado da pesquisa por ocasião do nosso início da carreira como professor. Não tem como a gente começar, professor Suzana, esses nossos encontros de filosofia sem agradecer um momento que a gente deve se reportar a isso. O prof. Filo trouxe ressignificou, né, um termo muito potente na filosofia. Ressignificou a nossa carreira, inclusive as nossas aulas, para todas as direções, inclusive. Então, eu sou professor aqui na Paraíba, estado vizinho do professor Suzano, sou colega aqui também do professor Sandrival, que está nos honrando com a presença, e ensino na cidade de Patos, no componente de filosofia. E aqui eu acredito que a nossa contingência acontece com outros colegas de outras regiões. A gente, às vezes, não, para cumprir a carga horária, acaba pegando um amontoado de outras disciplinas e por uma imposição a gente de sobrevivência, inclusive, a gente tem que dar conta disso. Então, na minha pesquisa, eu tive como orientador o professor Galileu, que é aqui do nosso quadro da UERN, e na minha banca tive muita ajuda do professor Teixeira, que é também do nosso núcleo, e uma luz imprescindível, que foi a participação do professor Maurício de Carvalho, da Universidade Federal de São João del Rei, um estudioso da literatura de Ortega y Gasset, filósofo espanhol, que é a base teórica da minha pesquisa, do meu trabalho realizado no mestrado aqui no núcleo da UERN. E esse trabalho partiu a partir de uma crítica que se fazia justamente ao currículo, que no nosso entendimento e aproximado com a compreensão da filosofia orteguiana, o nosso currículo, ele massifica o estudante. O estudante mais torna-se um sujeito massificado que mesmo emancipado, como nós pretendemos. Mas, para além da crítica inicial do meu trabalho, eu percebi que havia contribuições, isso para minha surpresa, inclusive. Aquele negócio de atirei no que vi e acabei acertando o que não vi, uma serendipidade, um termo que ninguém nem usa mais, eu acho. Acabei encontrando contribuições da filosofia de Ortega y Gasset para aquilo que eu faço. Eu gostaria de compartilhar essa noite com nossos colegas aqui quais seriam essas contribuições. O programa, todo mundo conhece, né? Ele é dividido numa parte teórica, a primeira parte, investigações bibliográficas, aprofundamento, mas o profil exige, e talvez essa seja a nossa grande novidade, uma intervenção, né? Lá, como o professor às vezes disse, no chão da escola. O que a gente vai fazer com isso? Primeiro ano, a gente tem uma noção de filosofia para o nosso autor, e a partir dessa noção, o que é que eu vou fazer com isso? O que é que eu vou levar lá para os meninos e meninas, adolescentes que estão lá, sujeitos da educação, muitas vezes as vozes silenciadas, tragédia, o avitamento, né, dessa educação que eles recebem. Nessa parte teórica, fiz esse levantamento bibliográfico, e para a segunda parte, talvez um pouco mais alta da pesquisa, a gente investiu numa pesquisação que pretendo, nos momentos finais, assim, sobrar um tempo, falar um pouco sobre essa intervenção. Então, partindo, né, da questão teórica do currículo amontoado, que Ortega y Gasset já
viu lá em 1930, faz 92 anos, já denunciava que o nosso modelo educacional tem um calhamaço de conteúdos, de saberes, que, sem embargo, da qualidade desses saberes, a gente se perguntava se isso é imprescindível para a vida do sujeito, da pessoa. Aquilo tudo que está lá, ora, em 1930, e tudo o que foi acumulando de lá para cá. A gente sabe que o currículo é um instrumento de poder, de tensão, todo mundo quer estar lá, validadas todas as boas intenções, epistemologias que justifiquem outras presenças tais lá no currículo, mas a gente se pergunta, cabe a gente dar conta disso? É necessário? E aí um questionamento que se levantou na pesquisa. Mas tem outro ponto que incomodou bastante aquela intervenção e as leituras em Ortega y Gasset. Tem um livro dele chamado Lições de Metafísica. E na primeira das lições de metafísica, eu fiquei logo suspenso, na primeira dessas lições, quando o filósofo espanhol diz que o estudar sem que haja uma necessidade íntima do indivíduo autóctone, indígena mesmo, a partir de dentro, é uma ficção. Logo, estudar é uma falsidade nos termos do filósofo. E que me incomodou, ora, estudar é um ato, ora, qualquer outra coisa que se fosse feita a partir da imediatização de outro, imposta por outros, nada disso seria naturalmente próprio do ser humano. Então, estudar como é uma coisa imposta aos adolescentes, eles não veem necessidade íntima nisso que estão fazendo, então, o estudar é falso. E o que agora a gente vai fazer com essa atividade humana inexorável ao homem, segundo o próprio filósofo, e nas próprias lições de metafísica? Há que se encontrar um sentido para que se estude. O filósofo não vai apontar, obviamente, que não se estude. É categórico que se diz. Há, de fato, que se ensinar qual é a necessidade de se fazer aquilo, e não a necessidade daquele saber. Dentro dessas questões que iam se levantando, e a gente foi vendo outros apontamentos que a gente vem fazendo ao longo de algumas décadas no nosso ensino, e qualquer professor aqui do ensino médio, e eu acho que isso já chegou no ensino superior, que é a gente mimar os nossos estudantes. Nós criamos uma tragédia. O professor Renato Bittencourt, da Universidade de São Paulo, ele faz uma crítica nesse sentido, baseada em Ortega y Gasset, diz que nós estamos progredindo nossos estudantes às séries seguintes, sem que eles esbocem o menor esforço. Isso se aproxima muito daquela crítica de Ortega y Gasset, da psicologia do menino mimado. Nós estamos mimando os nossos estudantes. O que é que se espera de um sujeito que só conhece desejos, que Ortega y Gasset aponta para o homem massa, sujeito que não sabe de dever algum, alimentado que é um senhorio satisfeito pelos desejos e pela tudo que está no mundo está pronto, ele não sabe como isso surgiu, aproximando essa personagem, homem-massa, ao nosso estudante mediano, a gente viu aproximações. Esse modelo de ensino, de avaliação, já precarizou-se, e a gente talvez estejamos craques em fazer a crítica e pernas de pau em apontar saídas, tem criado um verdadeiro fosso entre a vida estudantil, aquilo que ele faz e o compromisso dele com isso. Ora, se já era uma falsidade quando ele
se aproximou do estudo sem que tenha sido a partir dele. Imaginemos agora, quando ele chega nesse ambiente, esse ambiente simplesmente não pede mais nenhum esforço da parte desse sujeito. Então, há esse perigo, e esse perigo nós estamos alimentando. Para o governo, só o governo, mudou-se ideologia, mudamos modelos, mudamos muita nomenclatura, a gente não dá conta mais de tantos... Professor Suzano, a gente não tem quem dê conta dos novos conceitos, dos termos técnicos, pedagógicos, que estão permeando o ensino médio. A gente não aprende um termo num dia, na semana seguinte tem uma nova nomenclatura, uma nova tentativa, mas o mimar nas últimas décadas, é a linha, a espinha dorsal do nosso ensino. Ortega Gasset ainda adverte para o perigo do especialismo. Aqueles saberes, e aí já se aponta muito ao ensino superior, quando o indivíduo sabe muito sobre um pouco e não sabe mais nada sobre o todo e o certo. Ortega Gasset insulta esse indivíduo de um novo bárbaro, e esse novo bárbaro pode até ser um de nós aqui. Não é um sujeito incauto, ignaro. O novo bárbaro pode ser um doutor em qualquer área. Quanto mais ele se especializa numa coisa, mais bárbaro ele fica em relação ao todo. Ele não consegue mais dialogar com as outras partes. E aí, nesse rescaldo, lá no final das lições de metafísica, o filósofo aponta uma saída. Não ficar aqui só criticando e não apontar saída também. A crítica é relevante. Se apontar uma saída, a gente ainda pode fazer algo mais construtivo. Uma das saídas dele é o princípio da economia do ensino, que diz lá em missão da universidade. Se a gente não pode ensinar tudo, então se ensina o que é possível. Ensina apenas o que se pode aprender de verdade, diz o filósofo. Se a gente ensina, o estudante não aprende, a gente não pode dizer que ensinou. De forma abstrata intelectual aqui. Claro que o sujeito foi lá, trabalhou, é digno do salário, deu aula dele, mas no limite, a gente não pode dizer que ensinou se alguém não aprendeu. E esse recorte dos conteúdos, daquilo que é necessário para que o estudante saiba, ele chama de cultura. Cultura são as ideias vitais que o homem precisa para que sua vida não seja uma tragédia. Aquelas ideias que ele precisa ter para viver à altura do tempo. Nessa lógica aqui que nós estamos seguindo, a escola, no seu currículo, montaria, depois de muita poda, esse é o termo que ele usa, depois de podar muita coisa, o que ficaria, o que seria imprescindível para que o sujeito estivesse no mundo. Quem quisesse saber mais, quem quisesse se especializar mais, que fosse procurar a partir da própria necessidade que sente. Nosso conteúdo, nosso currículo seria mais enxuto, mas seria mais verdadeiro. E aquilo que se exigiria nos concursos para o aluno ingressar no ensino superior, isso que seria tido como a cultura. Ele aponta, lá em 1930, dentro de algumas ciências, o que seria essa cultura. E, obviamente, depois de 92 anos, outras coisas se renovam, a gente poderia atualizar isso com as pesquisas e mostrar o que é imprescindível para que o homem viva, mas viva bem. Então, entre outras contribuições da filosofia de Ortega Gasset para o ensino, e aqui eu vou só elencar, sem fazer muitas relações sobre esses pontos, eu poderia dizer do compromisso da filosofia com a vida, um compromisso inadiável. A filosofia da razão vital é justamente isso, a vida como categoria, a vida de cada um, de cada qual. A importância, né, do estudar como necessidade íntima, o uso das técnicas como elevação social e biológica para uma vida de bem-estar, da importância daquilo que é supérfluo
para a nossa vida, e não só apenas daquilo que é necessário. Então, isso foi um achado na pesquisa, e que a gente tem pormenorizado isso lá no repositório da UERN, e nesses últimos 5 minutos, que me restam aqui, queria dividir com vocês um pouco da prática, que não tenho dúvida, esses 5 minutos não justificariam, deveriam ter sido esses 5 minutos para a parte teórica, inclusive, porque a prática é o ponto alto, e nós enfrentávamos ali um período de pandemia, né? A gente não sabia nem como lidar com isso. E as técnicas estavam ali, saber usar o que é imprescindível para a época. Eu era muito arredio à tecnologia, e aquele instante pandêmico me fez entender, e a THC me ajudou nesse sentido. Isso é imprescindível para você saber, para você viver à altura do seu tempo. E isso não estava escrito lá, tecnologia, malgrado as tecnologias estarem aí brigando com a pedagogia no ensino médio, e isso tem que ser estudado, mas naquele instante a pedagogia estava flutuando. Pois bem, a partir de uma modalidade dos ingredientes da pesquisação, mesmo à distância, a gente foi recrutando os estudantes, olhando as assinaturas, divulgando esse trabalho, fizemos 3 encontros, 3 etapas emancipatórias de a gente começar com a pesquisa propriamente dita. Investimos no modelo de seminários, os estudantes recebiam material previamente, como uma espécie de experiência de aula invertida. Eles iam para os encontros online, já com esse material, debatiam as ideias e levavam o material do próximo encontro seguinte. Essa lógica a gente levou até o 5º e penúltimo encontro. No 6º, já não teria mais como enviar material, era o nosso último encontro. Os estudantes se expressaram do que sentiram, do que se é que houve alguma transformação naquele ambiente, da mentalidade daqueles que participavam, e também tiveram a oportunidade de dizerem que não foi perguntado, que foi esquecido pela pesquisa. De modo que, se reunidas as condições, se aquele modo de educar for replicado dentro das condições que a gente investigou, a gente poderá, de fato, colher resultados satisfatórios. A questão do currículo de lá para cá só agravou-se. A gente está no pior dos mundos. A gente não sabe se volta para o antigo, estamos no novo ensino médio, se revoga, se reforma algumas partes. O problema agravou-se, está aqui atualizadíssimo, tema, de fato, imprescindível para as novas pesquisas, mas essa era a minha fala com vocês hoje à noite. Fica aqui aberto a algum questionamento, aberto às objeções, inclusive, próprio da filosofia, não tem dogma nenhum, né? E agradeço, pessoal, as atenções de vocês em acompanhar essa minha experiência do pensamento. Obrigado.